Olha só, quem diria que iríamos falar de Sonic novamente aqui? Mas calma que hoje eu não quero falar sobre bizarrices ou coisas cabulosas que essa fanbase acabou criando, mas sim de um projeto que já tem mais de 20 anos no ar e que ainda por cima é brasileiro. O Brasonic, um Sonic brasileiro. O que irei falar hoje é da versão lá de 2004. E eu falo isso pois tem um Brasonic 2000XX, igual o ano do Mega Man, e que também é a versão mais recente desse projeto. E falar de coisa nova ia ser equivalente a pegar o retro do nome do canal e jogar na lata de lixo. E aqui a gente tá afim de falar de velhice. Mas antes de falar sobre o jogo em si, bora falar um pouquinho sobre o que estava por trás desse jogo aí. Quem desenvolveu esse jogo foi um mano chamado Bruno, mas que também atende pelos nicks de Camper Arts e BC Silva. E esse mano atualmente é um artista, pelo menos foi o que eu acabei vendo ao me deparar com o Instagram dele, onde ele posta os seus desenhos e outras coisas que ele gosta. Nitidamente não é o perfil profissional, e também nem tem obrigação de ser, já que o Brasonic é literalmente um projeto de fã e não uma IP completamente nova. E claro, eu não posso me esquecer que ele também trabalhou no projeto Brasonic 2000XX, que tinha comentado anteriormente, e também trabalhou no Brasonic 1, que é o tema desse vídeo. E agora falando do Brasonic per si, ele tem dois nomes, se é que podemos falar assim, onde o primeiro deles é o Brasonic, que é a forma como foi concebido, e também tem a versão Bras com Z e Sonic com tudo junto. E essa versão eu acredito que deve ter sido mais obra dos gringos mesmo, pois eles escrevem o nome do Brasil com Z e não com S como a gente faz. E até aí, ok, já que vamos ser sinceros, também mudamos o nome de filmes, séries e etc para adaptar para nossa linguagem, e nunca teve um chororô por conta disso, pelo menos até onde eu sei. E a primeira versão do Brasonic, que foi criada no ano de 2004, tinha como objetivo de pegar o que melhor tinha na franquia Sonic e criar um jogo próprio, com muita ação e zoeira, como o próprio criador disse no site oficial. Ou seja, na época era um projeto que não tinha compromisso de ser sério, e sim apenas uma paródia de forma jogável. E tá tudo bem ser assim, precisamos de paródia das coisas, pois é uma forma que os fãs têm de se expressar, principalmente quando a franquia não tá lá essas coisas. E na história do jogo acontece o seguinte: o Brasil foi atacado por uma força misteriosa e acabou enlouquecendo todo mundo que mora aqui. Até o presidente, que nitidamente é o Lula, também foi afetado. E o nosso mano Brasonic acabou sendo traíra com o Sonic que já conhecemos. Então agora a bucha é todinha do Brazuca. Mas durante a sua jornada, ele acaba percebendo que tem outros personagens que não foram infectados, sendo eles o Pelotails, que é um Tails gaúcho e azul, e o Bia Knuckles, que é um Knuckles amarelo e cangaceiro. E eles não se dão bem logo de cara, mas eles acabam deixando as suas diferenças de lado e viram bons amigos, além, claro, de se ajudarem nessa jornada de salvar o Brasil. E olha, é uma história bem simples para uma fangame de Sonic que tá muito mais pra uma paródia, e tá de bom tamanho pra mim. Achei interessante ver os personagens, mesmo que eles sejam recolors, usando roupas típicas do país, e até mesmo as cores da nossa bandeira, pois se pararmos para reparar bem os três personagens, o trio formam sim as cores da nossa bandeira, tirando a cor branca, que está presente na faixa Ordem e Progresso e também nas estrelas, mas o verde, amarelo e azul estão presentes nos três personagens. E tá bom, com a história comentada, eu preciso dizer que o jogo foi feito em apenas alguns meses, segundo palavras do próprio criador do Brasonic, e eu tô falando isso pra gente tentar não fazer comparações injustas. E ainda tocando nesse tópico de não ser injusto com o jogo, vale lembrar que é um jogo de 2004, época que a internet e as pessoas tinham uma outra cabeça, completamente diferente do que tem nos dias atuais. E eu falo isso, pois eu vejo que muitas pessoas da nova geração acabam pegando coisas do passado e analisando com um olhar atual, fazendo muitas vezes críticas injustas. E eu não vou seguir por essa linha, pois ao meu ver não é algo justo de se fazer. E agora que eu falei tudo isso, vamos comentar agora sobre o jogo mesmo? Ok, eu não quero ser injusto com esse projeto, mas eu tenho muita coisa pra falar na parte da gameplay e também de outras coisinhas. Pois como ele é um jogo baseado nos jogos do Sonic, a gente espera algo minimamente parecido com jogos 2D. Não tem necessidade de ser igualzinho aos jogos da época do Mega Drive ou com Sonic's Advances da vida, mas o mínimo de qualidade tem que ter. E aqui, sendo brutalmente honesto, não tem. E tá, eu pareço hipócrita, pois eu acabei de falar que eu não ia ser injusto com esse jogo, por conta da idade dele, que ele tem mais de 20 anos, e por ter sido feito em poucos meses e tudo mais. Mas mesmo assim, quando pegamos algo pra jogar, pelo menos eu relevo muita coisa, mas não tudo. E aqui tem coisas que não tem como relevar, pois são coisas que acabam fugindo do nosso controle, e às vezes a gente acaba perdendo muito mais por conta que não tem o que fazer do que por conta da nossa habilidade, ou como a nova geração gosta de falar, skill issue, né? E uma coisa que eu quero deixar clara é que eu não testei o modo de 2 jogadores, pois como estou sozinho, preferi jogar com um jogador só mesmo. E quando escolhemos esse modo, jogamos apenas com Brasonic, não dá pra jogar com Pelotails ou com Bia Knuckles, pelo menos na primeira campanha, pois eu só queria fazer um teste rápido e falar mais sobre esse jogo aí pra você que tá me assistindo. E eu não zerei esse jogo ainda, mas eu acho que vai realmente ficar só com o Brasonic
aqui mesmo, pois esse jogo não tem saves. Se você fechar o jogo, você vai ter que começar tudo do zero. E uma coisa que foi uma decepção pra mim foi o Spin Dash, pois como as pessoas que jogam Sonic já sabem, quando você aperta pra baixo e o botão de pulo, você vira uma bolinha pra pegar impulso e atacar inimigos, conseguir passar de rampas e etc. E quanto mais você aperta o botão de pulo, mais rápido você fica. E aqui não. Aqui não importa quantas vezes você aperte o botão Ctrl, acaba saindo a coisa mais broxante do mundo. E desculpa, não tem outra palavra pra me referir a isso, pois o Brasonic, ele não pega velocidade, ele para em menos de 2 segundos, ele já tá normal de novo. E às vezes você acaba tomando danos, por isso você achava que ia conseguir atingir o inimigo e você não consegue porque o Brasonic parou no metade do caminho. E agora, em compensação, quando ele corre ou quando ele anda normal, ele pega a velocidade muito rápido. E se você tiver com um item de velocidade, que no caso seria aquele monitorzinho com ícone de tênis, você pode quebrar a fase inteira se você quiser. E eu não tô nem fazendo piada, pois dependendo dos pontos que você pula, você acaba pulando muito alto e passando metade ou a fase inteira. Ou até mesmo pode acabar caindo em buracos e espinhos, pois querendo ou não também acontece. Já sobre a parte do level design, eu dou umas relevadas. Então não tá uma coisa horrorosa, mas também não tá a melhor coisa do mundo. Tá ok. E por falar nos inimigos, eu tenho total ciência que vai aparecer um inimigo bem problemático para os padrões atuais. Mas o que eu quero comentar aqui é que alguns desses inimigos se comportam de maneira diferente do que os outros. Alguns andam rápido demais, se tornando quase impossível você não tomar dano dele. Outros andam de forma tão lenta que você teria que praticamente tomar dano de propósito. E ainda assim você pode falhar nesse objetivo. Enquanto outros atiram 1000 coisas e outros não atiram nada. E detalhe, às vezes o inimigo que não fazia nada, de repente ele pode andar rápido e atirar muita coisa ao mesmo tempo. Depende de quando você está jogando e da sua sorte. Então já fica esperto aí. E às vezes é o mesmo inimigo, onde em um ponto ele tem um comportamento e no outro não, e vice-versa. O que pode dar um que a mais de dificuldade, mas ao mesmo tempo, mais acaba confundindo do que qualquer outra coisa. Não é o fim do mundo, dá pra gente se virar, mas que confunde, isso realmente confunde mesmo. Ainda falando dos inimigos, você jamais, e aqui eu repito, jamais deve tomar dano perto de uma rampa ou perto de uma mola. Faça o que quiser nesse jogo, mas não tome dano perto desses dois lugares. Luquita, mas por que esse aviso? Simples, soft lock, pois o boneco fica preso, você não se movimenta enquanto toma dano. E as rampas e as molas foram programadas de um jeito que não troca esse estado do Brasonic. Então pro jogo, você ainda está tomando dano, ou caindo de um precipício sem fim. E aí, como você não se mexe, não tem como você chegar numa plataforma que você pode ficar normal. E aí o único jeito é resetar o jogo, não tem outra saída. Ah, e um detalhe aqui, isso não acontece numa fase específica não, isso acontece tanto na primeira quanto na última fase, o que é bem frustrante na real, pois como eu disse anteriormente, esse jogo não tem save, então você vai ter que zerar numa sentada só, igual os dois primeiros Sonics do Mega Drive. E não me entenda errado, é importante ter frustrações em joguinho pra você aprender a lidar com elas e superar essas frustrações. O problema é quando essa frustração é uma coisa que não tem como a gente controlar ou melhorar, e sim só sentar e fazer o L. Aí sim realmente é um problema. Já sobre a parte dos Special Stages, funciona de forma parecida com Sonic Heroes, onde você tem que pegar uma chave que está escondida nas fases, e aí você não precisa pegar só no ato 2, você pode pegar no ato 1 também, e depois é só você zerar a fase sem morrer. Pronto, bem simples. Ah, mas se eu tomar dano, eu vou perder a chave igual no Sonic Heroes? Não, você não vai perder a chave. Ainda bem, pois se fosse pra zerar esse jogo da forma correta e perdendo a chave toda vez que você toma dano, ia ser basicamente impossível pra quem não tem tempo ou paciência pra zerar esse jogo. E agora falando dos Special Stages em si, eles são bem esquisitinhos, pois aqui nós coletamos as moedas, e não estou falando errado, aqui nesse jogo é realmente moeda, ou grana no caso, e elas vêm bem devagarzinho, como se aquela pessoa muito delicada estivesse entregando algo na sua mão. Já em compensação, as bombas vêm com a mesma delicadeza que um lutador de boxe que tá vindo pra te moer no soco, então fica bem esperto com isso. Mas também não é um bicho de 7 cabeças não, apareceu a bomba na tela, já pula que você não vai ter problema. Ponto, bem simples de resolver esse caso. Já sobre a parte das músicas, ela tem a mesma questão que eu falei no vídeo do Speed Agbert, que se você não assistiu, eu recomendo que você vai lá e dá uma olhadinha, porque as músicas são boas, afinal de contas, todas as músicas desse jogo são músicas da franquia Sonic, só que no formato MIDI, o que pra mim é muito agradável de ouvir. Só que como esse formato é bem mais pesado que um formato WAV ou MP3, o que acaba acontecendo é o seguinte, toda vez que vai ter o looping, ou seja, vai começar a música de novo, o jogo dá uma leve congelada pra carregar o áudio novamente, o que acaba quebrando o ritmo. Então às vezes você pode cair no buraco porque o jogo simplesmente carregou a música de novo. Olha que legal. E tá bom, vamos lá. Luquita, você recomendaria esse jogo pra jogar? Minha resposta é sim e não. E calma, eu vou explicar. O meu não seria pra caso você tenha curiosidade de jogar esse
esse jogo pra ver como ele era, ou se genuinamente ficou interessado nele, já que tem uma versão mais moderna do jogo e que aparentemente está bem mais polida do que essa daqui. Então, se você tem interesse no Brasonic, eu recomendo você jogar a versão mais atual. Agora, o meu sim seria para caso você fosse um streamer, pois como esse jogo vai te irritar por coisas que estão completamente fora do teu controle, é uma chance a mais de fazer conteúdo, pois a gente sabe que a galera não liga tanto pra gameplay e tá tudo bem, e gosta mais de ver o criador se dando mal, tendo seus rages, coringadas, momentos engraçados, porque é isso daí que realmente chama muito mais atenção na hora de fazer clips e cortes de canais de live. Mas no fim é isso, gostaria de saber o que você achou desse vídeo, já jogou o Brasonic alguma vez? Deixe seu comentário aqui, é muito importante, e caso você possa, escaneie o QR Code que está no canto superior esquerdo da sua tela, e qualquer gorjeta é muito bem-vinda. E também, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem o link do meu servidor de Discord, e entrando lá, você pode falar comigo e com a minha comunidade. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide e nos vemos na próxima!